Olá, turma, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda aula de Química. Então, hoje, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar com substâncias orgânicas. Então, vamos lá. Então, a química orgânica. A química orgânica é a divisão da química responsável pelo estudo dos compostos de carbono. Então, ela estuda o carbono e seus derivados, que representam 90% de todos os compostos conhecidos atualmente. Então, boa parte da química orgânica sempre esteve presente na história da humanidade. Então, a primeira utilização de compostos orgânicos pelo homem foi na descoberta do fogo. Quase tudo que sofre combustão é um composto orgânico. Basicamente, tudo que tem na sua composição carbono, desde o combustível que queimamos até a constituição do nosso próprio corpo. Então, a importância da química orgânica. Então, ela estuda os compostos que possuem carbono. A diversidade dos compostos orgânicos existentes é grande, cerca de 20 milhões entre naturais e sintéticos. A química orgânica resume-se em identificar essas reações. Então, a gente tem alguns compostos orgânicos que são naturais, que são os encontrados na natureza, exemplo, o diamante, o petróleo, e outros compostos orgânicos que são sintéticos, que são os produzidos artificialmente. Então, matérias-primas usadas na indústria farmacêutica, perfume, inseticidas, alimentos, entre outros. Então, utilizações da química orgânica na saúde, então, exemplo, aspirina, o ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios, anticoncepcionais, alimentação, produtos e conservantes utilizados nos produtos e engarrafados, ensacados, enlatados, para mantê-los válidos por mais tempo, em novos materiais, na fibra ótica, no teflon, nos plásticos, no nylon, no PVC, nos combustíveis, então são orgânicos ou naturais, então são orgânicos ou naturais ou sintéticos. Então, características gerais dos compostos orgânicos. Então, eles são encontrados no estado sólido, líquido e gasoso. São compostos solúveis entre si. Então, dificilmente eles são dissolvidos em água. Exemplo, a graxa e a gasolina. A maioria dos compostos que sofrem combustão são orgânicos. Exemplo, o álcool, o gás da cozinha, a madeira. Então, o elemento de carbono, então ele significa carvão, é um dos elementos mais importantes presentes nos seres vivos, é encontrado em abundância na natureza e em toda a crosta terrestre e na atmosfera. Então, o carbono 14, então é um carbono especial, então ele é assimilado por todos os organismos vegetais e animais, e por isso ele é usado na datação de fósseis. O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono, que é formado na estratosfera terrestre. Ele reage com o oxigênio do ar e então é incorporado por todos os seres vivos. Então, ele é um isótopo radioativo, então ele produz radioatividade. Os organismos vegetais e animais vão absorvendo o carbono 14 ao longo de toda a sua vida e se torna igual à presença na atmosfera. Então, os cientistas usam o carbono 14 para determinar a idade dos fósseis. Os organismos vegetais e animais vão absorvendo o carbono 14 ao longo de toda a sua vida, sendo que a sua concentração vai aumentando até que se estabeleça o equilíbrio e a quantidade em massa do carbono 14 se torne igual à presente na atmosfera. No entanto, quando a planta, ou o ser humano, ou o animal morre, o carbono deixa de ser absorvido e passa apenas a se desintegrar. Então, as plantas, por meio de fotossíntese, utilizam os gás carbônico produzidos pelas descargas elétricas e impactos de raios cósmicos
nos nitrogênios. Então, a gente tem aqui os nêutrons, os átomos de nitrogênio, os átomos do carbono 14. Então, seguindo a cadeia alimentar, os animais que predam plantas incorporam esse carbono instável. E, por conseguinte, o carbono 14 chega aos carnívoros que predam esses herbívoros. Então, como eles fazem para descobrir a idade dos animais, assim, dos fósseis? Para tal, leva-se em consideração o período de meia-vida ou período de semidesintegração do carbono 14, que é o tempo necessário para que seus núcleos radiativos se desintegrem. Então, através desses núcleos radiativos, eles conseguem identificar o tempo que aquele fóssil está aí. Ou seja, o tempo que levará para que a amostra do material radioativo se reduza pela metade. Então, pela quantidade desse material radioativo, consegue identificar a idade daquele fóssil. Então, o período de meia-idade do carbono 14 é de aproximadamente 5.730 anos. Então, existem outras formas de carbono em menor quantidade e podem ser encontradas na forma de petróleo, carvão e na forma de diamante e grafite. Então, o diamante é um mineral muito valorizado pela sua dureza. Então, ele possui uma estrutura com átomos extremamente unidos, sendo a substância natural mais dura existente no mundo, formado sob enorme pressão e temperatura, aproximadamente a 160 quilômetros da superfície. Então, a gente tem a crosta ali, tem onde é a formação dos diamantes, e a gente tem um manto. Então, nessa região do manto, a temperatura é de aproximadamente 1.050 graus Celsius. Então, a gente tem aqui o carbono. Ó. Então, o carbono 14, o que ele tem de especial? Ó? Então, na tabela periódica, o carbono normal tem massa igual a 12. O carbono 14, ele é 14 porque ele possui massa igual a 14. Então, ele tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, porém, ele tem um número maior de nêutrons. Então, o elemento carbono, então, o elemento químico formado, carbono faz parte do grupo 14, da tabela periódica. Ele é tetravalente, significando que o mesmo faz sempre 4 ligações, possui número atômico igual a 6 e possui massa igual a 12. A gente tem ele aqui, o carbono 14, o carbono normal. São cadeias carbônicas, então o carbono é tetravalente, ele efetua sempre 4 ligações, que são representadas por traços ao seu redor. Ó. Então, sempre o carbono vai se ligar, vai fazer 4 ligações. A cadeia carbônica é toda a estrutura formada por átomos de carbonos ligados entre si. Então, os elementos mais comuns nessas ligações nas cadeias carbônicas são, além do carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Então, o carbono se liga com o hidrogênio, além de se ligar com ele próprio, ele se liga com o hidrogênio, com o oxigênio e com o nitrogênio. Então, o hidrogênio é monovalente, então ele efetua sempre somente uma ligação, que é representada por um traço, estão ficando sempre na periferia das ligações, então, como ele só faz uma ligação, ele vai ficar sempre na periferia, ó, porque ele sempre vai estar ligado apenas a um. O oxigênio, ele é bivalente, ele vai efetuar sempre 2 ligações, que são representadas por 2 traços. Então, pode se ligar a 2 átomos ao mesmo tempo, ou efetuar suas 2 ligações com o mesmo átomo. Então, ó, ele sempre vai apresentar 2 ligações. E o nitrogênio, ele é trivalente, ou seja, ele flutua sempre 3 ligações, que são representadas por 3 traços. Pode se ligar a 2 ou 3 átomos ao mesmo tempo, ou ainda efetuar suas 3 ligações com o mesmo átomo. Então, ó, sempre vão ter
3 ligações. Então, aqui a gente tem o carbono, que é tetravalente, faz sempre 4 ligações. O hidrogênio, que é monovalente, vai ter sempre apenas uma ligação. O oxigênio, que ele é bivalente, sempre 2 ligações. E o nitrogênio, que ele é trivalente, sempre 3 ligações. Então, a gente pode ter ligações simples. Então, ó, apenas um átomo ligando. Um elétron ligando ao outro. Então, aqui, ó, a gente sempre tem simples, tem apenas um elétron sendo ligado ao mesmo tempo. Ligação dupla, ó, a gente tem 2 elétrons sendo compartilhados aqui. Então, aqui a gente tem uma outra ligação dupla, 2 elétrons sendo compartilhados, e ligação tripla, que a gente tem, ó, 3 elétrons sendo compartilhados, ó. Então, átomos de carbono nas cadeias. Então, os átomos de carbono em uma cadeia formam ligações variadas. É possível classificar cada carbono da cadeia de acordo com as ligações feitas. Então, carbono primário, quando ele está ligado a um outro átomo de carbono. Carbono secundário, quando está ligado a outros 2 átomos de carbono. Carbono terciário, quando está ligado a outros 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário, quando está ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Então, a gente tem aqui o CH3, ó, ele só faz uma ligação, então ele é primário, ó, só está fazendo uma ligação com um átomo de carbono. A gente tem aqui, ó, o CH2, ó, ele está fazendo 2 ligações a outros átomos de carbono. Então, a gente tem aqui uma ligação secundária, ó. O CH aqui sozinho, o CH, ele faz 3 ligações, ó, 3 ligações com outros átomos de carbono. Então, a gente tem aqui carbono terciário. E aqui em cima, a gente tem o carbono aqui, ó, C sozinho, ele está fazendo 4 ligações. Então, a gente tem aqui um carbono quaternário. Então, classifique a quantidade de carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários. Então, a gente tem aqui, ó, o CH, ó. Então, está sempre fazendo ligação primária, ó. Então, ó, sempre o CH3 está sempre uma ligação primária, ó. Apenas uma ligação com o átomo de carbono, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 primárias. Vamos ver secundárias. Secundárias, a gente é ligado a 2, ó. Então, a gente só tem aqui o CH2, ó, que é ligado a 2 átomos de carbono. O terciário também a gente só tem um aqui em vermelho, ó, que está ligado a 3. E o quaternário, a gente tem aqui o carbono também, ó, que está ligado a 4. Identifique quais são os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários no composto a seguir. Então, vamos identificar alguns aqui, ó. Então, a gente tem aqui o CH3, aqui o 1. A gente tem um primário, ó, porque ele está só ligado a um carbono. A gente tem o CH2, ó, tá ligado a 2 carbonos, então a gente tem aqui um secundário. O carbono aqui, ó, o carbono sempre vai estar ligado a 4, então é um quaternário. Vamos ver um terciário. A gente tem aqui, ó, o C5H, ó, tá ligado a 3 compostos de carbono, ó. Então, a gente tem aqui um terciário. Classificação das cadeias carbônicas quanto ao fechamento da cadeia. Então, se a gente classificar ela quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser uma cadeia aberta ou acíclica, ou ela pode ser ainda uma cadeia fechada aromática. Então, uma cadeia aberta ou acíclica é quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento, ou seja, possui sempre as extremidades livres, ó. Então, a gente vê aqui o hidrogênio, ó, tá sempre com as extremidades livres, ó. Então, a gente chama isso de cadeia aberta
ou acíclica. Um exemplo disso, a gente tem o butano, que é o gás de cozinha. E quando a cadeia é fechada, aromática? Então, quando não há nenhuma extremidade livre, há o encadeamento dos átomos de carbono. Apresentam seus átomos ligados entre si, formando um ciclo, figura geométrica ou anel. Ó. Então, a gente não tem nenhuma extremidade livre, ó. Todas são unidas uma na outra. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma cadeia fechada aromática. Um exemplo disso, a gente tem aqui o ciclopropano, que é usado como anestésico. Então, as substâncias que possuem anel benzêmico na sua estrutura são chamadas de compostos aromáticos. Essas cadeias, em geral, têm 6 átomos de carbono que alternam ligações duplas e ligações simples. Então, a gente tem aqui o anel benzêmico, ó. Então, são sempre 6 ligações. São 6 átomos, ó, que alternam, ó, em ligações duplas e ligações simples, ó. Então, a gente tem aqui o anel benzêmico que está presente nos compostos aromáticos. Então, a canela pertence a uma classe de composto chamado aromático. Graças a seu aroma, esse composto é usado na indústria de perfumes. Então, o benzeno é líquido, inflamável, incolor e tem um aroma doce e agradável. O naftaleno, conhecido naturalmente, genericamente como naftalina. O antraceno produz antraquinona, produto básico para muitos corantes, inseticidas, conservantes. E tem a cadeia mista, ó, quando apresenta uma parte aberta e a outra fechada, ó. Então, a gente tem algumas extremidades aqui livres, ó, e outras extremidades fechadas. Então, nesse caso, ela é chamada de cadeia mista. Então, um exemplo de cadeia mista, a gente tem o eugenol, que é um anestésico e bactericida. Agora, quando a gente for classificar quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia carbônica. Pode ser uma cadeia normal ou reta, quando o encadeamento dos átomos de carbono aparece em uma sequência única, sem ramificações, ó. Então, os carbonos, ó, aparecem em uma sequência única, onde eles não têm ramificações, ó. Um exemplo disso, a gente tem o propano, um dos componentes do gás. A gente tem a cadeia ramificada, então possui extremidades com carbonos terciários ou quaternários. Ó, aqui a gente possui as ramificações, ó. Então aqui tem o reta, mas a gente já tem uma ramificação aqui, ó. Tem uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Então a gente classifica ela como cadeia ramificada. O isobutano é um exemplo disso, matéria-prima para a produção de plásticos e borrachas sintéticas. Agora, a gente pode classificar também quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, pode ser uma cadeia saturada, quando só existem ligações simples entre os carbonos. Então, entre os carbonos, ó. Entre os carbonos só pode ter ligações simples. Aqui a gente tem uma ligação tripla, mas é com dupla, mas é com oxigênio, ó. Entre os carbonos tem que ter só apenas ligações simples. Então, a gente vai chamar de cadeia saturada. E cadeia insaturada são as cadeias que possuem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Ó, então, a gente tem aqui uma ligação dupla entre os carbonos, tem uma ligação tripla aqui entre os carbonos. Então, nesse caso, para ser uma cadeia insaturada, ela tem que possuir pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Um exemplo, a gente tem o etileno, que é o responsável pelo amadurecimento de frutas. A gente pode classificar também quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia carbônica. Então, uma cadeia homogênea, quando na cadeia só existem átomos de carbono na cadeia principal. Então, a gente vai chamar ela de cadeia homogênea, quando só existem átomos de carbono na sua cadeia principal. Então, a gente tem a cadeia principal
Nela só existem átomos de carbono, ó. Não existe nenhum. Tem o oxigênio, mas não está na cadeia principal. Ó. Um exemplo, a gente tem o hexano, que é um solvente comum na composição da gasolina, e tem a cadeia heterogênea. Nesse caso, há outros átomos que não são de carbono entre a cadeia de carbonos. Então, a gente tem aqui, ó, o oxigênio, tem, ó, o oxigênio aqui. Então, nesse caso, ela é chamada de cadeia heterogênea, ó, quando entre a cadeia existem outros átomos na cadeia principal aqui dos carbonos. Um exemplo, a gente tem o éter, que é usado como solvente e anestésico. Os hidrocarbonetos, então, são formados, já diz o nome, ó, são formados por hidrogênio e mais um carbono. Então, são moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio na sua composição. São constituídos por um esqueleto de carbono, no qual os átomos de hidrogênio se ligam, ó. Então, a gente tem os carbonos e nas extremidades aqui a gente tem ligações com hidrogênios. Então, o petróleo é um óleo escuro formado por centenas de hidrocarbonetos. Esse combustível tem origem fóssil e originou-se ao longo de milhões de anos de restos de animais e vegetais mortos, aquáticos principalmente, que foram sendo soterrados por sedimentos trazidos pelos mares. Submetidos a altas pressões e temperaturas, estes restos foram sendo quimicamente transformados. A idade de uma jazida de petróleo pode variar de 10 milhões a 400 milhões de anos. Do petróleo extraem-se o gás natural, a gasolina, o óleo diesel, a querosene, etc. Os hidrocarbonetos constituem funções denominadas de alcanos, alcenos e alcinos. Então, alcanos que possuem ligações simples, os alcenos possuem uma ligação dupla e alcinos possuem uma ligação tripla. São funções orgânicas dos carbonetos, então os alcanos são hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e ligações simples. Sua ligação é composta apenas de carbono e hidrogênio, e com ligações desse tipo, carbono com hidrogênio. Então, a gente tem um exemplo ali, o metano. Então, o metano costuma ser encontrado na natureza junto ao petróleo e é chamado de gás natural, biocombustível, GNV, decorrente da composição da matéria orgânica em aterros sanitários. Encontrado na digestão de animais herbívoros. O metano também é produzido pelo gado, ruminantes. O material orgânico de sua dieta, como a celulose do capim, sob fermentação bacteriana em seu sistema digestório, gera o gás metano. O gado, portanto, acaba colaborando com o aquecimento global, sendo que o metano é um dos gases que participa do efeito estufa. Então, o gás metano, que é o CH4, é mais eficiente na captura de radiação do que o CO2. O impacto comparativo do CH4 sobre as mudanças climáticas é mais de 20 vezes maior do que o CO2. Isto é, uma unidade de metano equivale a 20 unidades do CO2. Então, os gases do efeito estufa, o dióxido de carbono e o metano. Então, o dióxido de carbono, ou gás carbônico, é emitido no uso de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás mineral. O gás de maior emissão, aproximadamente 78% pelos humanos. O butano, um dos hidrocarbonetos gasoso, cuja fórmula química é C4H10. Então, eu tenho 4 carbonos ligados com 10 4 carbonos ligados a 10
hidrogênios. Então, o metano é um gás incolor altamente inflável. Os alcenos. Então, quando existe pelo menos uma ligação covalente dupla entre seus átomos de carbono. Então, é um gás incolor e insolúvel na água. Esse gás é responsável pelo amadurecimento de frutas. É um hormônio vegetal. E o alcino, quando existe pelo menos uma ligação tripla entre dois átomos de carbono. Então, tem que ter, no mínimo, uma ligação tripla. Então, é um gás incolor e inodoro, é inflamável, usado como combustível em maçaricos. Então, essa foi a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. Nos encontramos por aí. Boa semana de estudos. Um beijo.